Boa noite a todas e ao Felipe, né? Bem, pessoal, aqui é Paulo. Eu estou começando esta sessão, né, que é mais uma sessão desta semana, em que a UFRN realiza o primeiro encontro de estágios de formação docente. Essa é uma realização do GT de estágios da UFRN, né, e do Centro de Educação. E a gente está aqui para poder discutir as experiências formativas que vocês têm desenvolvido, sobretudo nesse momento, né, que a gente está vivendo agora, desse finalzinho de ensino remoto, pelo menos é o que se espera. Perguntei a todos que estão aqui na sala, se essa chamada poderia ser gravada, todos concordaram, e então, sem mais delongas, daremos início às apresentações, firmando desde já que cada dupla tem aproximadamente 7 minutos para fazer a sua apresentação. Eu peço que não se estendam muito mais do que 8 minutos, porque nós temos outros grupos e temos também o debate. Então, seria interessante, né, que a gente tivesse um tempo legal para poder fazer o debate. Então, pensem algo em torno de 7 minutos, alguma coisa de tolerância. Se chegar a esse tempo, eu vou pedir que vocês façam os encaminhamentos finais, por gentileza. Bom, acho que agora, né, a gente pode dar início com a apresentação da estudante Gabriela Gouveia e a sua dupla, que é a Maria Carolina, correto? Boa noite a todos. A gente está optando realmente tornar isso uma roda de conversa, então a gente não fez slide, nenhuma apresentação. A gente está apresentando só algumas fotos para vocês, né, para caracterizar como foi esse período de estágio. A gente escolheu o tema um mergulho na educação infantil, porque, de fato, para mim, foi como pular de cabeça no mundo da escola, né? Eu nunca tive oportunidade de estar nesse ambiente, então, para mim, foi algo muito novo. Quando a gente teve que fazer as intervenções com as crianças, fazer o planejamento de aula, executar, foi aquele desespero, porque, por mais que sejam crianças, eles são bem críticos, né? Então, foi uma experiência assim que realmente eu acho que no início eu fiquei meio perdida, né? Quando pediram, não, vocês têm que procurar uma escola. E aí eu falei, caraca, e agora, Carol, o que a gente vai fazer? Eu nunca tive numa escola, eu não tenho contato. Será que eles vão receber a gente? Será que não vão, né? Então teve todo esse medo inicial, né? Mas a gente foi bem recebido. O nosso estágio foi feito no CEMEI Maria Lúcia, né, em Parnamirim. E desde a gestão até a professora que foi orientadora nossa, a professora Lúcia, ela nos recebeu muito bem, nos deu muitas dicas. Ela viu que a gente ficou muito desesperado na nossa primeira aula e falou, gente, calma. Aí deu uma travadinha, hein, Nela? Deu uma travadinha. Você Mas pode ir complementando, Maria? sim. Foi a primeira experiência dela, né, com as crianças, com a educação infantil. Eu já dava aula para crianças, eu dou aula de inglês, porém, para mim foi tudo muito novo também, porque eu não tenho tanto essa dinâmica de dia a dia, de uma sequência didática realmente contínua, que a gente teve a oportunidade de ver várias sequências didáticas, vários projetos acontecendo. Todos eles tiveram plena participação das crianças em tudo, elas tiveram a oportunidade de discutir as observações. Então, a gente viu que foram realmente práticas que despertavam mesmo não só o interesse, como proporcionavam discussões críticas sobre o que elas estavam vendo. A gente também teve sorte de pegar uma escola, um CEMEI muito bem estruturado, todas as salas tinham ar-condicionado, eles tinham materiais suficientes para fazer todas as atividades, e a gente sabe como é importante ter materiais diversos para se trabalhar com a educação infantil, já que eles aprendem pelo corpo, né? Então, todas as experiências deles são muito importantes. A escola também contava com sala de vídeo, então várias experiências foram feitas
Esse daí foi o projeto Feira Livre, por exemplo. Eles tiveram a oportunidade de explorar por meio de sequências didáticas, ou seja, atividades diversas, as frutas, as verduras, tiveram a experiência de venda e compra de alimentos. Houve a leitura contextualizada de um livro sobre o tema, o que foi maravilhoso. Eles colocarem em prática aquilo que eles estavam lendo, aquilo que eles estavam buscando aprender. Foi uma experiência maravilhosa. Gabriela voltou? Voltei, professor. Ratifico tudo que a Carol falou, né, para não consumir o tempo. É só uma observação que a Carol falou, que isso era uma visão muito ignorante minha, né, que eu realmente fiquei assim surpresa em pegar um colégio público tão estruturado como a gente pegou, né? Eu achava que realmente havia essa deficiência, como há, a gente sabe que tem colégios que têm essa deficiência de recursos, né? Mas esse CEMEI realmente, os recursos que eles têm, eles recebem também alguns fundos do governo federal, né? Por exemplo, esse Feira Livre é um projeto da Unesco, então eles recebem recursos para poder estarem fazendo, e os pais também são muito participativos, porque eles pediram, por exemplo, frutas, verduras, um dia antes de acontecer essa Feira Livre, e vocês podem perceber pela foto que foram feitos um recolhimento muito, assim, muito acessível, muito grandioso, né, para um dia só. Então, todo mundo, a comunidade escolar participa muito. E eles também entregam cesta básica para a comunidade escolar. Então, a gente acompanhou realmente, em 2 meses, praticamente tudo que aconteceu na escola, assim, de mais efetivo durante o ano letivo, né? Então, é só agradecer. Então, foi muito válida, assim, a experiência de estágio, né? Deu para ver bastante como funciona o ambiente escolar. E é isso, professor. Você quer falar mais uma coisa, Carol? Eu queria falar que eu achei muito interessante a participação dos funcionários, todos os funcionários nas atividades, nessa atividade da feira, o porteiro, a cozinheira, todos eles participaram, Foi. ajudando as crianças, deixando mais divertido, até atuando como personagens bem característicos que tem nas feiras. Então foi uma experiência assim muito legal mesmo, e muito rica, porque foram muitas atividades, todas elas muito bem integradas, né? Então, só tenho a dizer que foi maravilhoso mesmo, que foi um aprendizado muito grande para mim também. Obrigada, professor e colega. Imagina, a gente quem agradece. Muito bacana. Muito bom ouvi-las. Registrei aqui algumas coisas para depois. Giovana de Almeida se encontra. Estou aqui. Beleza, Giovana, muito boa noite. Boa Você noite. tem uma média de 7 a 8 minutos para fazer a sua fala. Você Certo. tem alguma dúvida, Giovana? Sim, Elisângela, que ela Tá. também está aqui presente. Vou apresentar aqui o material que a gente preparou para compartilhar essa experiência. Tudo bem. Você confirma se está aparecendo, por favor? Claro, Elisângela, mas não está não, viu? Certo. Ainda não.
Agora sim, tudo certo. Sim, pronto. Então, nós vamos falar um pouquinho, né, sobre os desafios da educação infantil no ensino remoto, já que a nossa experiência foi com o remoto. No caso, eu e Giovana, a nossa experiência foi no CEMEI, na região metropolitana de Natal, né? Esse CEMEI foi inaugurado em janeiro de 2015 e ele funciona nos turnos da manhã e tarde, com crianças de 2 anos e 6 meses a 5 anos e 11 meses. No caso da nossa turma, era uma turma de nível 4. Ela era composta por 22 alunos, né, sendo 9 meninas, 9 meninos e 13 meninas. A nossa metodologia foi a observação, né, era num grupo de WhatsApp, e o diálogo com a professora para entender como era que funcionava a aplicação das atividades, o planejamento, né, que a gente teve que fazer junto com a professora e por pesquisa bibliográfica. A professora já estava trabalhando, né, com o artista Ivan Cruz, né, que é um pintor, escultor, artista plástico que retrata as brincadeiras de infância. E aí, o nosso trabalho foi já baseado nisso. Na nossa participação, né, a gente criou atividades no Word.io, que a gente pode fazer interativos, né? Então, nessa primeira, a gente fez um anagrama, onde eles tinham que formar a frase "a pipa voa alto", né? Que tinha sido trabalhada a pipa. E aqui, de 22 alunos, a gente pode ver que houve apenas a participação de 4. E antes do anagrama, eles tinham que escrever o nome deles, né? Já trabalhando essa escrita do nome, nessa parte de alfabetização, né? E em sequência, depois a gente trabalhou agora uma sequência didática. E aí, Giovana vai dar continuidade. Pronto, aí após essas atividades, né, que a gente desenvolveu com eles, através desse programa que a gente criava quebra-cabeças, né, coisas interativas, a nossa sequência didática, ela também foi feita, a gente pensou uma forma de fazer também por WhatsApp, né, que a gente tem essa limitação. Então, a gente optou por uma sequência didática também baseada no artista, já que a gente tinha pouco tempo, já estava perto do fim do ano letivo, e também baseada em brinquedos e brincadeiras. Então, nós fizemos vídeos, escolhemos 6 brinquedos, que foram telefone sem fio, bolinha de sabão, pé de lata, corrupio, avião de papel e catavento, todos mostrados na obra de Ivan Cruz. E nós fizemos vídeos ensinando as crianças a produzir esses brinquedos. A gente se alternou, eu e Elisângela. E a partir dessas oficinas trabalhadas, né, a gente promovendo neles diversas habilidades, interatividade. Aqui o exemplo de uma sequência que a gente desenvolveu, que foi o telefone sem fio. A gente pede primeiro para eles apreciarem a obra de Ivan Cruz, depois pedimos para eles assistirem um vídeo, né, a gente escolheu aqui da Turma da Mônica, sobre o telefone sem fio. Logo abaixo, o nosso link do nosso vídeo, que a gente gravou e colocou no YouTube, por ser uma plataforma de mais fácil acesso, até pelo celular, né, que é o que eles tinham. E em seguida, uma atividade que a professora também pediu para ela imprimir e eles pegaram na escola para também desenvolver em casa, né, através de papel. Pode passar, Elisângela. Então, foi tudo remoto, né? A professora estava no remoto também. Também. Todos remotos, 100% remoto. Pronto. E a nossa única interação era pelo WhatsApp. Certo. Então, nas considerações, o que a gente pode constatar é que os fatores que foram determinantes para pouca efetividade, né, da participação das crianças, que realmente a gente percebeu uma baixa participação delas, né? Que, além da falta do ambiente escolar, também a questão da limitação do uso do WhatsApp, porque assim, acho que pouquíssimo. Se tivesse computador, eu acho que não tinha. Só tinha o celular dos pais, os smartphones. E, assim, muitos passam o dia trabalhando, então eles só podiam acessar os smartphones quando os pais chegavam da noite em casa, para poder fazer esses exercícios. Às vezes, a própria família não dava
o apoio não participava no desenvolvimento dessas atividades, né? Ou seja, o envolvimento das famílias também era baixo. Então, fica evidente, né? A falta de acesso aos recursos tecnológicos, aliado ao afastamento do espaço físico da escola e baixo envolvimento e participação da família, que são fatores que interferiram de forma negativa na participação dessas crianças no ensino remoto e na sua aprendizagem. Foi o que a gente pôde constatar nessa experiência. Tá, ok. Vocês concluíram? Sim, concluímos. Tá certo. Muito obrigado pela apresentação. Parabéns também parabéns, né, a Gabriela e a Maria Carolina. Nossa, fiquei pensando muitas coisas a partir disso aqui. Bom, vamos tentar agora, pessoal, ver se o Igor Ramon está aqui. Não, né? Não, o Igor faltou. Deixe-me ver. A Ingrid Barbosa está aqui? Também não, né? Deixa-me ver. Não. A Joana. Vixe. Bom, então vamos para Julie Klenia, que fez o trabalho em dupla com Marineide, correto? Correto, professor. Então fiquem à vontade. Então, boa noite, né? Eu e minha dupla resolvemos fazer o nosso trabalho juntas, mas a gente não fez o nosso estágio juntas. Estão me ouvindo direitinho? Sim. Pronto. Deixa eu colocar. Eu tinha preparado uma apresentação, mas eu não tô, como a gente está pelo celular, porque a gente está com problema no nosso computador, não estamos conseguindo representar para vocês, mas vai assim mesmo, certo? Bem, eu paguei o meu estágio em gestão e coordenação pedagógica, né? A gente, tanto eu quanto Marileide, pagamos esse estágio juntas, só que em escolas separadas. Eu fiz o meu estágio no CEMEI Professora Ádia dos Santos, e lá a gente atendia as crianças do nível 1 ao nível 4. E a minha colega, ela pagou no CEMEI Monsenhor Rui Miranda, do nível 2 ao nível 4 lá. O nosso tema é relação escola e família em tempos de pandemia. A gente resolveu falar um pouquinho sobre as nossas experiências. E o meu estágio ocorreu de forma 100% presencial, mas o de Marineide foi de forma remota. Porém, ela teve algumas experiências e algumas oportunidades de ir na escola também para se encontrar com as professoras e com as coordenadoras pedagógicas. Deixa eu ver aqui. Então, e o que resolvemos discutir no nosso trabalho, né? A gente discutiu relação entre escola e família, gestão e coordenação, em relação ao planejamento e adaptações dos alunos no formato remoto. Como eu comecei meu estágio, a escola que eu participei, ela era estava atuando de forma remota, mas quando eu comecei meu estágio, foi logo na transição. Então, eu ainda peguei um pouquinho de como foi essa vivência dos alunos de forma remota, né? E aí eu vou falar um pouquinho sobre a minha experiência e aí Marinete vai falar um pouquinho sobre a dela. Na minha experiência, eu vi muito o engajamento dos pais, mesmo sendo de comunidade carente, como o Jardim Lolé, para quem não conhece, é um bairro aqui de São Gonçalo do Amarante. Mas os pais, eles iam na escola, eles iam atrás das tarefas, e mesmo quando a gente voltou, que a gente voltou 100% aulas presenciais, teve alguns alunos que eram do contexto de risco, que os pais preferiram não voltar, e a escola super apoiou essa decisão deles, e continuou, né? Os professores continuaram dando os trabalhos para os alunos
em formato de WhatsApp, ou eles iam pegar na escola as tarefinhas, e os que puderam voltar, aceitaram voltar, voltaram normalmente. Então, tiveram essa oportunidade, né? Eu achei muito interessante a parte da escola aceitar o que os pais queriam, né? O meu filho não vai voltar para a escola agora, porque ele é do grupo de risco, e a gente aceitou lá. A coordenação sentou e os professores, junto com a coordenação, aceitaram. Mesmo os professores já tendo aula, voltado às aulas presenciais, né, eles tiveram essa sensibilidade de fazer tanto a parte remota para aqueles alunos que não puderam voltar, quanto para os alunos que puderam participar. Marineide? Marineide, tá aí? Eu acho que não. Não está. Maria Carolina? Não sei Bom, como. mas a parte dela, em relação à experiência dela, foi totalmente online, e ela falou que na escola elas participavam de forma em grupos de WhatsApp. Então, todas as professoras elas tinham as aulas com os alunos no WhatsApp mesmo, e mandavam as tarefas também pelo WhatsApp. O contato do professor-aluno era relacionado apenas ao WhatsApp, né? Os grupos de WhatsApp. E é isso, ela não sei mais o que ela poderia falar, né, da experiência. Entendi. Tudo bem, Shirley. Muito significativo o teu relato. Muito obrigado. Parabéns, né, também pela pelo teu estágio. Bom, pessoal, eu vi que a Ingrid chegou, né? Ingrid, você pretende apresentar? Será que ela saiu? Deixa eu ver, gente, só um minutinho. Ingrid, a gente não te ouve, eu não sei se você está aí, se você pretende apresentar. Sim, e você pretende apresentar? Certinho? Tem problema no microfone? Tá certo. Bom, neste sentido, vamos dar prosseguimento com o debate. Tá bom, pessoal? Porque acho que daqui só tem a Jéssica e o Felipe, e a Ingrid e a sua dupla que não chegou. Ingrid, eu sugiro que você entre em contato com a sua dupla, né? Porque nós temos hora, no sentido de que começava às 7, entendeu? Então, não sei se você tem o WhatsApp da pessoa, seria interessante entrar em contato. Bom, pessoal, é o seguinte, quando a gente começou a debater a possibilidade, né, do estágio acontecer no período remoto, lá em meados, né, de 2020, olhando assim, parece que é paleolítico, né, do tempo que já passou, entendeu? A grande preocupação que a gente tinha era como fazer um estágio acontecer se o estágio ele tem que funcionar na escola, né? Esse era o grande debate inicial. Aí, tá, mas as escolas estão funcionando no formato remoto. Então, o estágio, né, que vai acontecer na escola funciona no formato remoto, até porque na época a gente não tinha nem vacina, nada perto disso. E uma das preocupações também era assim, que tipo de formação nós, enquanto Centro de Educação da UFRN, estaríamos oferecendo, né? No sentido de que, assim, tudo que havia sido pensado até então tinha sido pensado para o chão da escola. E, de repente, o chão da escola se torna virtual. De repente, o chão da escola vira um grupo de WhatsApp. De repente, o chão da escola vira lives no Instagram. De repente, o grupo da escola, né, vira vídeos no Facebook. Então, tudo era um grande desafio, né, para a gente. E a gente foi vendo que, mesmo em contexto de desafio, a gente pode fazer coisas acontecerem, né? A parte do planejamento, do comprometimento, e eu diria que do querer fazer. Querer fazer, estar disposto a, é fundamental para que uma experiência docente, e qualquer experiência, de fato, ela se execute da melhor maneira possível, né? É aquela história. Você precisa estar aberto àquilo. Você precisa estar
disposto a enfrentar aquilo ali. Não apenas como algo que você deve, né, cumprir, porque é um componente obrigatório lá do teu curso, mas como algo, né, que te prepara efetivamente para viver a sua vida profissional. E que por isso deve ser encarado com comprometimento e com seriedade. E nesse sentido, eu já deixo meus parabéns aqui para todo mundo, porque conseguiram, né, viver essas experiências, mesmo num contexto de profundo isolamento. Algumas, né, nesse último período, alguns estágios acabaram acontecendo presencialmente, houve a liberação para isso, né, via Prograde, acredito eu, e aí, para quem já estava vacinado, né, os alunos vacinados, evidentemente. E então, o que acontece? Né? Outros permaneceram remotos, evidentemente, pela questão da segurança, né? Enfim. Então, desde já, meus cumprimentos a todo mundo e parabéns pelas experiências formativas que vocês trouxeram aqui. Eu queria, né, destacar uma questão particular para cada dupla. E aí, assim, né, depois eu vou deixar para que as pessoas também possam se colocar. Mas para Gabriela e Maria Carolina, né, que trouxeram essas fotos lindas para a gente, né? Se tiver lá no Instagram, ó, me adiciona que eu já vou te curtir lá, entendeu? Cuidado, né, com os direitos de imagem, né? Coloca aqueles efeitos assim no rosto, isso é muito complicado, tá? Mas, nossa, assim, é curioso, né, da gente ver essas fotos, porque aquelas fotos ali é o dia a dia da escola, né? Não são imagens no Google Meet. E, de fato, a gente vê vida pulsando ali. Então, assim, né, eu queria ouvir um pouco de vocês. Eu não sei se deixei escapar aqui a faixa etária dos alunos, né, lá da educação infantil, que vocês trouxeram. Mas, assim, durante a feira, a experiência, né, trabalhar a feira, esses produtos e tal, vocês mobilizavam ali que tipo de conhecimentos, né? Daria para entender ali que haveria ali uma explicação do ponto de vista do ensino de ciências sobre esses alimentos, uma explicação do ponto de vista da história do que é uma feira, né? Que espaço é esse? Por que esse espaço ele é interessante? É um espaço de circulação de pessoas, né? Então, assim, que conhecimentos a feira mobiliza, né? Dentro já, né, desse processo aí de educação das crianças. E uma outra coisa, né, que eu queria perguntar para vocês é que teve essa relação muito positiva com a escola, né, como vocês trazem, com a supervisão, com os demais profissionais da instituição. Isso é muito legal, que você olha assim, você, gente, essa coisa acontece aqui, né? Isso é muito bacana. Você vê que a comunidade escolar, ela se mobiliza, né, para que aquilo aconteça. Então, assim, né, o que teria sido mais significativo para vocês? Claro que vocês trouxeram vários elementos, né, mas, assim, nossa, isso aqui do estádio foi algo que realmente, para mim, foi decisivo para a minha prática docente como professora, como pedagoga. Né? Então, eram essas as duas questões que eu trabalhei para vocês. Para a Giovana, a gente, né, percebe, né, na apreciação de vocês um cuidado muito grande, né, com o planejamento, né? Mesmo com essa coisa do remoto, né, a gente vê ali, né, que vocês pararam, conversaram com a supervisão, tentaram pensar em ações que pudessem, né, ser efetivas, de fato. E aí, esses vídeos, né, que vocês fizeram sobre 3 brinquedos, se eu não me engano, né, e esses vídeos foram disponibilizados em grupos de WhatsApp. Eu queria saber o seguinte, nesses vídeos, como é que vocês explicavam esses brinquedos? Esses brinquedos estavam lá só dizendo, olha, a gente está aqui apresentando o brinquedo, né, vocês apresentavam o brinquedo, mas vocês diziam que esse brinquedo vinha de outro tempo, vinha talvez do tempo dos pais, dos avós, havia uma contextualização desse brinquedo do ponto de vista de um letramento temporal, no sentido de que, assim, hoje não tem mais, né, esse brinquedo, hoje não se brinca mais tanto isso, mas no passado havia essa brincadeira, né? Então, essa é
a minha, né, a minha primeira pergunta para vocês. E assim, mesmo nesse planejamento de vocês, o que vocês poderiam dizer aqui para a gente que foi o maior desafio no processo de planejamento, né? E diante desse desafio, o que poderia ter ajudado? O que poderia ter sido diferente? Algumas formações que vocês tivessem obtido a mais desses alunos, a presença de vocês ali no grupo do WhatsApp, de repente, enfim, algo teria tornado esse planejamento menos difícil? E Julie Kleiner e Marineide, né? A princípio, Julie Kleiner, quando você começou a falar, eu disse, como foi que elas fizeram estágios diferentes e se juntaram para fazer essa apresentação? Mas aí eu entendi, né, perfeitamente a intenção, tá, do trabalho. E aí, assim, isso que você menciona, né, que chama muita atenção, de fato, essa relação com a família, né, foi fundamental nesse sentido, né? Geralmente a gente fala daquilo que nos toca, geralmente a gente fala daquilo que nos chama a atenção, que foi diferente, né? Que geralmente não é o que a gente espera, algumas vezes. E aí você destaca essa relação dos pais irem à escola, né? Dos pais demonstrarem essa preocupação, né? Com o aprendizado dos alunos, enfim. E aí eu queria, assim, né, porque eu não compreendo muito do estágio de gestão, né, é um estágio, assim, que nós que somos licenciaturas em outros cursos, a gente não tem esse estágio, tá? E aí eu queria ouvir, assim, né, de vocês, o que teria sido principal do ponto de vista formativo no estágio de gestão? Né? O que vocês acham, assim, que, nossa, isso aqui é uma coisa que não poderia ter deixado de viver essa experiência do ponto de vista de um estágio de gestão? Entendeu? É basicamente essa a minha pergunta. Então, essas são as questões que eu trago para as duplas. E, é claro, agora eu deixo aberto para que as demais pessoas que aqui estão se coloquem. Quem deseja. Segue a ordem, professor? Na realidade, eu queria saber se alguém teria mais alguma pergunta, sim, né, para os colegas, né, pessoal? Para que a gente possa fazer isso aqui mesmo, que ela pretende ser uma roda e não apenas assim. Tem um professor ali, entendeu? Aí eu vou falar umas coisas para ele, vai fazer umas perguntas, vai dar a presença e tchau. Entende? Mas que seja algo mais formativo do ponto de vista assim, né? Mulher, deixa eu te contar o que eu vivi lá na escola, entendeu? Ou então fazer perguntas, algo nesse sentido. Então, alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta, algo que despertou a curiosidade, que queira perguntar para os colegas? Professor, tem uma curiosidade, para as meninas, de um modo geral, que fizeram esse trabalho, né, de forma presencial, né, enfim, como era que elas sentiam a questão da relação entre a família e o espaço escolar, né, porque a gente sabe que a família é um dos integrantes, né, principais da comunidade escolar, e aí com o período de pandemia, as famílias acabam não tendo como entrar para dentro da escola, né, já que, pelo menos no CME que eu fiz o estágio, somente as crianças podiam adentrar na escola devido a todas as medidas protetivas e sanitárias, as famílias não poderiam entrar. Então, não há uma participação muito ativa da família dentro desse espaço escolar, e que historicamente já é bem desafiador para a escola trazer a família para dentro do espaço, né? E aí a pandemia trouxe esse distanciamento agora físico, né? Não só nas ideias, não só desse campo de estar, de se sentir presente, mas também físico mesmo, né? As famílias não estão podendo mais entrar, não estão podendo mais vivenciar o que a escola, né, impulsiona mesmo assim, né? Justamente por conta da pandemia e de todas essas medidas que as escolas estavam tendo que tomar. Aí eu queria saber como as meninas percebem um pouco dessa relação. Muito bom, Felipe. Na ordem aqui, a Jéssica e depois a Julie Kleiner. Por favor, Jéssica, tens alguma questão? Não, só queria ouvir mesmo das meninas que fizeram o estágio dessa forma pelo WhatsApp, né? É bem uma questão, assim, mais de entender, né, como é que vocês se sentiram, né, diante desse desafio, porque, poxa, eu acho que já no presencial a gente tem tantas
é tão desafiador, assim, às vezes. Aí eu queria saber mesmo de vocês, questão de experiência mesmo, qual foi aquele momento, assim, que vocês sentiram, poxa, eu só posso ir até aqui, né, devido a essa limitação do WhatsApp, ainda mais, né? Enfim, é bem simples, era só isso mesmo. Muito bom. Obrigado, Jéssica. Julie Klenia. Bem, eu vou responder a pergunta do Felipe, porque a da Jéssica não fez parte do meu campo de experiência, né? Tá, só um minutinho, Julie Klenia. Me dá só um minutinho. Tá, agora vocês já vão responder. É isso, Giovana? Seria resposta também já, Giovana? Isso? Sim, já a resposta também. Pronto, tudo bem. Então vamos lá, Julie Klenia. Você já tinha começado. Bem, em relação a esse convívio, né, dos pais na escola que eu participei, os pais realmente eles não entravam para deixar seus filhos nem para buscar logo no início, que eu comecei o meu estágio em novembro, que foi logo quando estavam liberando a volta 100% das aulas presenciais. Então, os pais eles continuavam entregando as crianças, deixando as crianças na porta da escola e de lá eles voltavam, eles não tinham acesso. Mas em dezembro saiu uma nova lei na qual os alunos poderiam voltar 100% sem ser de formato escalonado, que a gente estava escalonando as crianças. E aí, em dezembro, a gente já voltou com todo mundo 100%. Então, quando voltou assim, foi permitido que os pais entrassem na escola para pegar os filhos na sala. Cada pai entrava, e não entrava todo mundo de uma vez, sabe? Assim, era controlado, o porteiro controlava direitinho, que era para não ter o tumulto. E na escola, onde eu participei, tinham 2 entradas, então entrava por um lado e saía pelo outro, para diminuir o fluxo. E teve apenas uma apresentação final que a escola preparou para que os pais pudessem ir para ver os trabalhos que as crianças tinham feito durante aquele período, né, de semestre. E a minha escola, que eu estava estagiando, eles estavam trabalhando com contos de fadas. Então, todas as salas, que eram 4 salas à tarde. Então, todas as 4 salas tinham um tema diferente para trabalhar. Só que essa sala tinha o seu tema, mas trabalhava os outros temas. Então, cada criança construiu alguma coisa de algum conto. E aí teve essa exposição final que os pais puderam ir. E só podia ir 2 representantes. Assim, cada criança poderia levar 2 pessoas. E essa exposição ela não aconteceu para todo mundo. Tipo, foi cada sala. Os pais só poderiam entrar para ver as exposições dos seus filhos. Eles não poderiam circular nas salas vizinhas. Então, esse contato não foi cortado 100%, porque a escola ela sempre quis deixar bem claro que a participação deles era importante, mas teve essas restrições em relação, principalmente, a visitar outras salas, né, nesse processo de apresentação do trabalho. Eles poderiam entrar, mas para ver só o dos filhos deles. Então, foi isso. Entendi, Julie Klenia. Já aproveitando que tu estás falando, né, aqui, a minha questão era especificamente essa, né? O que tu achas que foi fundamental, assim, do ponto de vista de fazer um estágio de gestão, né? Algo assim que não tinha te atentado ainda, algo nesse sentido, né? Um estágio de coordenação, de gestão e coordenação pedagógica, entende? No meu estágio de gestão e coordenação pedagógica, o que realmente fez ele acontecer foram essas reuniões que a gente tinha com os pais. Eu participei de uma reunião com os pais, foi justamente para explicar o retorno das aulas 100%, como ia ser. Então, eu tive esse contato com os pais, né? Já fiquei sabendo como seria. E também o contato com os professores em relação ao planejamento, porque a coordenação pedagógica de lá, elas se reuniam pelo menos uma vez na semana, enquanto a gente ainda estava em momento de aulas escalonadas, né? Que um aluno ia um dia sim, um dia não, então sobrava a segunda-feira para fazer planejamento. Então, essa parte de planejamento, para mim, em relação ao meu estágio, foi muito boa, porque a gente saiu do que a gente via no papel para o presencial, como é realmente planejar dentro da escola. E isso foi uma experiência incrível, muito boa. Muito bom te ouvir. Obrigado. A próxima pessoa foi a Giovana, né, que tinha pedido para responder. Isso, acho que sem querer eu baixei a mão, mas tinha levantado. Bom, deixa eu começar do começo, né, como se diz.
a questão da sensação, né, de fazer um estágio em educação infantil de forma remota. No início, a gente realmente também, nós todos ficamos perdidos, tanto nós como nossa professora, né, para nos orientar como proceder. Porque até, vamos dizer, um checklist, né, do que ela pede, você tem que fazer isso, para desenvolver o estágio, a gente notou que era algo voltado para o presencial. Então, a gente percebia que tinham coisas que não se adequavam ao remoto. Então, a gente até levou isso para ela, professora, mas assim, a gente, além do remoto, a gente não está tendo a sala do Google Meet. A gente está se restringindo a um grupo de WhatsApp, que restringe mais ainda. Então, ela disse, então vocês vão ter que se adequar, vocês vão ter que, vai ser até uma forma de readaptação a tudo, vocês vão ter que falar com a supervisora, da professora, da turma que a gente estava acompanhando, e ver como é que vocês trabalham isso. Então, a gente tentou ser o mais interativo através da tecnologia possível, e o que cabia, né, no uso do WhatsApp, e fomos desenvolvendo. Em relação à oficina de brinquedos, né, dos vídeos que a gente fez, realmente a gente não se atentou a trazer, vamos dizer que esses brinquedos eram brinquedos de uma certa época, que se brincavam, porque a própria obra que estava sendo trabalhada, né, de Ivan Cruz, ele já traz isso, que são brinquedos de rua, brinquedos que as crianças brincam juntas, ele já traz isso em sua obra, então, como já estava sendo trabalhado, a gente não trouxe isso nos nossos vídeos, mas nossa preocupação nos vídeos foram trazer... A gente ensinou a eles a fazer esses brinquedos de uma forma mais simples possível e sempre utilizando materiais que eles já tivessem em casa. Vamos dizer, uma forma até de reciclar materiais. Nossa preocupação sempre foi essa também. Se eles já tinham uma lata, se eles já tinham, vamos dizer, canudos em casa, palitos de churrasco, o que eles tivessem em casa, nós trouxemos os nossos brinquedos à construção utilizando esses materiais. A gente se atentou a isso, ao simples e reciclável. E também até uma forma também de eles conseguirem, né, participar da melhor forma. Acho que a Elisângela também está querendo aí. Só para complementar, eu estava dizendo assim, que com relação à construção dos brinquedos, né, já respondendo à pergunta de Jéssica, o que mais angustia é não ver esses brinquedos produzidos ao vivo, não ver as crianças brincando, explorando essa brincadeira com esses brinquedos, porque assim, eu que construí para gravar, para mostrar para eles, fiquei encantada, entendeu? O brinquedo Corrupio, assim, que eu fui descobrir agora, e assim, eu fiquei encantada com o movimento, com o barulho que ele faz, então eu imagino que a maior lacuna é não ver essa sensação nas crianças, porque era só registro fotográfico e devido a essa tecnologia, esses registros foram perdidos. Entendi. Era isso. Nossa. Obrigada. Muito obrigado, meninas. Lamentável mesmo, né? Nesse sentido. A próxima pessoa seria a Maria Carolina, é isso? Eu acredito que sim. Tá. E a Gabriela, né? A Gabriela não tá aqui? Estou aqui, professor. Certo, Gabriela, tá certo. Por favor, fiquem à vontade. A primeira pergunta foi com relação aos conteúdos, né? Isso. Como eu disse, foram projetos, assim, realmente riquíssimos, porque eles tiveram primeiro o projeto, pelo menos até o momento que a gente havia chegado na escola, o projeto das frutíferas. Então, eles começaram a observar as árvores frutíferas que existiam na escola, a professora mediava aquilo dali, instigando eles a olhar a vegetação perto da casa deles, o que é que eles tinham em casa, as verduras, as frutas que eles tinham em casa. Então, eles fizeram a exploração dessa diversidade de frutas e verduras gerais. Tiveram atividades envolvendo artes, com relação a isso, para explorar as cores, para explorar a textura. Eles fizeram extração, que eu considero química, de tinta
desses materiais, das verduras, fizeram pintura dos vegetais por meio dessas tintas que foram extraídas. Eles também tiveram um conteúdo aí de biologia, porque eles fizeram experimentação com uma batata doce, eles fizeram um plantio de uma batata doce, colocaram na água, então tem até uma fotinha acho que é a Luan vendo a batata o Natan, desculpa, o Natan vendo a batata com a lupa. Aquela batata eles haviam colocado na água, tinha saído as raízes, cresceu folhas, até chegar o momento de plantar aquela batata. Então, eles vivenciaram tudo isso para então chegar na questão da feira, nessa questão de compra e venda de alimentos, né? Também fizeram placas com o nome das frutas, com o nome das verduras. As placas foram produzidas por eles mesmos. Então, tem uma questão aí de alfabetização relacionada a isso. Também na leitura do livro, eles tiveram várias discussões a respeito das observações deles. E a segunda pergunta eu esqueci. Conhecimentos matemáticos também, né, Carol? De quantidade. Sim. Das cédulas. Eles tinham cédulas também que mostraram para eles com dinheiro falso. Então, foi assim... eu lembro que, né, que eu conversei com a coordenadora, na foto que a gente mostrou, quem está lendo é a coordenadora pedagógica. Então, ela me explicou que essa feira livre é também para aproximar os alunos de uma forma cultural, né? Qual é o objetivo da feira, o que é uma feira, o que se faz numa feira. Então, eu lembro que ela ressaltou isso muito para mim, né? A segunda pergunta, se eu não me engano, é o que mais marcou, né, no estágio. Isso, exatamente. Professor, para mim, foi um misto de emoção, né? Porque realmente foi o meu primeiro contato com a escola. Então, desde o início, para mim, foi tudo muito novo. Então, eu fiz o estágio de coordenação e de educação infantil na escola. Então, eu vi muita coisa acontecer nessa escola. Eu participei até de como é uma eleição de gestão democrática. Nossa, foi incrível, assim, eu não sei te dizer um momento, mas eu acho que o mais marcou foi o dia que eu dei a minha primeira aula para as crianças, né? Porque, nossa, minha primeira faculdade é em Direito, eu sou advogada, eu vou te dizer que foi mais difícil para mim enfrentar as crianças do que enfrentar um juiz. Eu fiquei super nervosa, esqueci todo o planejamento, as etapas. Então, para mim, assim, o que mais marcou foi isso. Agora, eu não sei, Carol. Ai, nossa, para mim foi o ambiente leve, sinceramente. A leveza com que as professoras levavam a aula, até mesmo quando um aluno não queria participar da roda. Então, se ele não quer participar, tudo bem, só que você também não vai participar da discussão, porque você não quis entrar na roda, né? Então, coisas muito leves. A roda de conversa chamada era feita a partir de músicas, tudo era feito com base em brincadeiras, com base na exploração, com base na autonomia deles de participar de todo o processo. Foram muitas coisas, assim, realmente, o que a gente estudou, a gente conseguiu ver muito bem a prática daquilo dali, dentro daquele CEMEI. Foi maravilhoso. Professor, só responder a pergunta do Felipe e da Jéssica, pode? Claro. Bem rápido. O do Felipe, realmente os pais não podiam entrar na escola, né? Eles ficavam do portão para fora para buscar as crianças, mas eles eram muito participativos na construção do material, porque eu lembro que as professoras sempre estavam em contato no WhatsApp, eles criaram um grupo, porque até respondendo a questão da Jéssica, né? A gente realmente fez presencial, né? Só que havia um índice de evasão dos alunos muito grande, os pais não estavam levando os alunos para a escola. Então, o que eles fizeram? Pelo menos na nossa turma, a gente acompanhou o nível 5. Eles juntaram as professoras do nível 4 e nível 5
para ter um quórum de alunos para dar aula. Então, era no máximo 5 alunos. Eram 2 professoras para cuidar de 5, 6 alunos, entendeu? Porque realmente as crianças não estavam indo e eles já estavam indo dando aula como presencial. Eu até perguntei, e as crianças que não estão vindo? Aí eles falaram, olha, a gente passa uma atividade para casa, mas infelizmente a gente não tem esse contato com o aluno, a gente espera realmente que eles voltem para a escola, né? Então, eu e Carol, a gente não fez nenhuma intervenção dessa questão telepresencial, né? Porque não foi dada a oportunidade, até porque eles não estavam fazendo dessa forma, né? Eles estavam realmente nos projetos presenciais. Mas o que eu achei muito interessante com relação aos pais é com relação às cestas básicas, né? Eu vi os pais que não recebiam cesta básica lá na escola no dia para entregar para os outros pais e colhendo, recolhendo para poder levar no carro. Então, assim, a participação da Uau, família, eu achei muito interessante isso. Isso, nossa, eu só estou dizendo isso porque eu só acompanhei na estágio de coordenação, não foi nem de educação infantil. Mas eu lembrei da fala do Felipe, da pergunta, eu achei muito interessante isso, esse comprometimento dos pais com o que acontece na escola, né? E nossa, com os outros alunos que não estavam indo, né? Porque a cesta básica, como eles fazem 2 refeições, né? Quando chegam, né? Café da manhã e antes de ir embora eles almoçam. Então há uma preocupação dos funcionários, das professoras e até dos próprios pais com os alunos que não estão indo, porque como eles estão se alimentando, né? E aí a escola estava mobilizada nesse sentido. entendi. Muito É obrigado. isso, professor. Obrigada. Muito obrigado, meninas. Muito obrigado aí por todas as respostas. Foi muito elucidativo. Bom, então aqui, me corrijam se eu estiver errado, nós temos a apresentação da Ingrid e com a sua dupla, né, Ingrid? E da Jéssica com o Felipe. Mais alguém que está na lista está aqui. Joana Dark e Igor Ramon. Não se encontram? Sim, Professor, Amanda. Sim, boa noite, boa gente. noite. O grupo Amanda Larissa e Ingrid e Stephanie. A gente Certo, também tá Amanda para e Ingrid. apresentar. Já Não, é vamos isso. apresentar. Igor, no caso, não está, né, assim? E a Joana Dark também não está, né, assim? Então, realmente faltaram. E agora às 8 horas, não tem mais como ouvir. Bom, então vamos retomar pela Jéssica e pelo Felipe, que estavam, né, aqui há mais tempo. Então, fiquem à vontade, Jéssica e Felipe. Boa noite. Muito Nós boa vamos noite. compartilhar uma pequena apresentação aqui com vocês. Só um minutinho. Tá bom. Conseguem ver? Sim. Pronto. Dá pra ver. Só tá um pouquinho pequeno, mas vai dar certo. Então, gente, eu e o Felipe fizemos estágio em locais diferentes, como vocês vão perceber. Só que aí, diante de alguns contextos, né, a gente acabou se unindo para tentar articular junto, pensar junto essa apresentação. Acabamos mudando, né, a temática. Antes nós íamos refletir sobre a questão do projeto político pedagógico e acabamos pensando essas reflexões em cima da coordenação pedagógica no planejamento escolar, tá certo? Nós somos, então, alunos do estágio supervisionado de formação de professores 3, gestão e coordenação. E aí, a partir do que a gente viveu, né, nesses espaços escolares distintos, mais 2 CMEs, a gente foi refletindo, né, a partir dessas experiências, das nossas leituras ao longo da nossa formação, e é isso, tentando compreender, né, esse espaço escolar
como um lugar de vivências plurais e também assim como um lugar de uma construção de espaço democrático, pelo menos por onde a gente passou. E aí as nossas reflexões têm como objetivo analisar a relevância do trabalho da coordenação pedagógica no planejamento escolar, certo? E aí a gente tem bem pouquinho tempo. A gente achava que ia ser 10 minutos e aí daqui de repente 7 minutos, mas Olha, como temos dois grupos que não vieram, então podem usar os 10 minutos, tá certo? Tá Vocês já certo. usaram uns 2, mas como Tá não temos, certo. podem ficar à vontade a usar os 10. Tá certo. Então, a gente compreende, né, esse planejamento, já que a gente foi refletir sobre isso, a gente compreende esse planejamento como um ato político, pedagógico, né, o professor ele assume, o professor coordenador ele assume um papel político, né, suas ações elas têm uma intencionalidade, e aí a gente separou essa citação de Gandhi, que a gente achou muito interessante, que diz o seguinte: planejar é transformar. Não está aparecendo, Jéssica, no slide, eu acho. Pelo menos para mim. Não desceu o slide. Isso, o slide não desceu ainda. Ai, que estranho, peraí. Não vai dar certo. Vai, calma. Acho que agora vai. Ai, gente, é porque eu tava com os slides abertos em 2 lugares diferentes. E aí eu tava apresentando o outro. Aquela figurinha, né? Vamos surtar com calma. Isso. Tá ainda menor. Tá ainda menor do que eu pensava. Deixa eu tentar aumentar aqui um pouquinho. Pronto, bem melhor agora. Pronto, tá ótimo. Gente, eu tava nessa citação aqui, tá vendo? Eu jurando, eu vou falando que tava passando. E aí, agora eu vou passar para o Felipe, né? Contando a sua experiência. Pode falar, Jéssica, a citação acho que dá tempo, né? Acho que não deu tempo do dá sim. Pronto. Eu não li, né? A citação, desculpa. A citação diz o seguinte, né? Planejar é transformar a realidade numa direção escolhida. Planejar é organizar a própria ação. Planejar é implantar um processo de intervenção na realidade. Planejar é dar clareza e precisão à própria ação. E aí eu vou passar para o Felipe, se ele quiser complementar mais algo sobre o planejamento, pode ficar. Pronto, Jéssica aí já, como a Jéssica já bem disse, né, a gente trouxe essa citação de Gandhi justamente para resumir um pouco dessa ideia, né, da importância do planejamento justamente no trabalho pedagógico da instituição, mas não só da instituição, mas nas pessoas que constroem o ambiente escolar, né, os professores, a coordenação pedagógica e todos os profissionais, né, desde os porteiros, a cozinha e as agentes, né, de serviços gerais, a família, né, todos são importantes e mover a comunidade escolar no sentido do planejamento é muito importante. E aí, como a coordenação tem esse papel muito fundamental, né, dentro da instituição, a gente vai refletir um pouco sobre isso. E aí, passando mais no sentido de identificar, né, quais foram essas instituições que a gente visitou, eu fui ao CEMEI Nossa Senhora Auxiliadora, é um centro municipal de educação infantil que fica localizado lá no bairro da Cidade da Esperança, né, na zona oeste de Natal. É um CEMEI que atende cerca de 282 crianças, né, de comunidades próximas, tanto do bairro como de comunidades próximas, né, o Bom Pastor, Felipe Camarão. E aí, atualmente, eles contam com um quadro de cerca de 35 profissionais, né, que trabalham lá. Pode passar, Jéssica. E a partir dessa experiência, né, dentro da coordenação, a gente pode observar algumas questões, né, que dizem respeito ao planejamento. E aí uma delas é a da contribuição ativa da coordenação pedagógica no planejamento das professoras, né, cumprindo o seu papel de mediação. Durante as nossas aulas, né, do estágio supervisionado de professores, e bebendo da fonte de vários teóricos que a gente viu, e de teóricas também, né, de cientistas que pensam
esse mundo, esse universo da educação, do planejamento escolar e da formação de professores, a gente viu que o coordenador ele tem esse papel dentro da instituição de mediar, de administrar, né, um grande grupo de educadores. E aí a partir dessas observações que eu vi dentro da instituição, eu pude perceber que era bem importante esse papel da coordenadora junto às educadoras. E aí ela também incentivava a leitura de temas atuais, né? Eu acho que um grande elogio que eu posso fazer também, né? É esse incentivo para que as educadoras sejam sempre pesquisadoras também, né? Desses temas que circundam o nosso dia a dia. E aí também há um estímulo, né, que as professoras elaborem seus planos, né, que são os registros dessas decisões. E aí há uma diferença entre planejamento e plano, né? Planejamento está mais na questão da ideia, do planejar mesmo mentalmente as suas ações, né? E o plano é o registro desse planejamento, né? Um registro que fica disponível tanto para nós que, por algum acaso, vá visitar a sala e queira acompanhar o trabalho pedagógico da professora, ter acesso a essa questão do que a professora planejou. E aí, uma questão que eu anotei a partir dessas observações é um horário de planejamento que acontece de forma inconstante. O que seria isso, Felipe, Matheus? Que hora as professoras elas se mantêm produtivas no sentido de colaborar, de discutir e de dar realmente corpo a esse debate coletivo, a essas discussões, e ora esse grupo ele se mantém um pouco disperso, não planeja tanto essas ações, né? E há um desafio muito grande por parte da coordenação de manter esse grupo ativo, né? Discutindo, produzindo de fato debates que construam ideias e que mantenham o currículo da escola dentro da sala de aula, né? Essas ideias que produzem e impulsionam. E aí, resumindo, né, para dar tempo também da Jéssica falar, o PPP da escola ele está em desatualização desde 2017. Então, a partir foi uma coisa conversada com a coordenação, né? É um desafio muito grande, que agora ela e a nova gestão, né, que foi recém-eleita, produzam, de fato, articulam toda a comunidade escolar em prol desse documento, que é tão importante. Bom, pessoal, eu fiz o meu estágio no CEMEI Vilma Teixeira Dutra, certo? Ele fica localizado aqui em Mirassol, próximo ao Floca, por trás, né? Que é uma escola mais conhecida. É um CEMEI pequeno, certo? Mas, assim, muito organizada. Eu não trouxe fotos, né? Como as meninas queriam ter trazido mais fotos do ambiente escolar. E aí, observando... porque o chat está cobrindo aqui a tela. Peraí. Eu me desconcentrei, perdão, pessoal, porque eu estava tentando entender o que estava acontecendo no chat. Tudo bem, Jéssica, respire e reporte. Me atrapalhou um pouquinho, me desconcentrou. Mas, enfim, né? Nessas minhas observações, eu tive alguns contratempos, assim, eu comecei esse estágio presencial, mas aí fica mais uma observação, né, de que a gente que começou o presencial nem sempre conseguimos concluir dessa forma, porque aí nesse movimento aí do Covid, eu tive suspeita de Covid, a minha coordenadora, ela teve suspeita de Covid, a escola teve uma epidemia tem uma palavra mais bonitinha, mas é sarna, certo? E aí as aulas precisaram... escabiose. E aí as aulas precisaram ser suspensas, então durante algum tempo, a gente precisou fazer isso de forma remota, certo? Eu não pude acompanhar esse momento do planejamento, as minhas reflexões partem dessa fala, né, da coordenadora, e aí, a partir do que ela fala, da postura dela, que eu pude perceber no tempo que eu visitei a escola, eu percebi que tem realmente uma parceria entre a coordenação e os professores, né? A coordenadora, ela é uma coordenadora que está buscando, pesquisando, né? Se atualizando
dos textos teóricos, tenta sempre estar em contato, assim, ficou muito feliz, porque eu vim da UFRN, queria também ter esse contato maior, né, com os professores, e... Só um instantinho. Então, eu vejo que também ela via essa dificuldade, né, dos professores, a partir do que ela falava, e aí ela procurava textos, né, que partiam a partir que vinham a partir dessas dificuldades dos professores, ela lia, ela estudava junto com eles. Agora, o que eu achei, assim, o que era mais desafiador, que foi algo que eu não pude observar, assim, na realidade, é esse tempo, né, porque eles tinham menos de 1 hora semanal. Então, aí eu já comecei a pensar assim, como alguém que está na escola, né, hoje trabalhando numa escola hoje em dia como professor auxiliar, e aí eu fico pensando que já tinha uma demanda desses professores para levar esse planejamento para casa, porque em menos de 1 hora você não consegue fazer esse planejamento, né, na escola, e aí dentro desse tempo, que era menos de 1 hora, porque é um tempo determinado pela Secretaria Municipal de Educação uma vez na semana, eles ainda tinham esse desafio de tentar sentar com a coordenadora para que ela pudesse dar uma orientação, para que ela pudesse sugerir um texto. E, enfim, eu achei que isso foi, assim, o que eu percebi de mais desafiador, sabe? Nessa prática aí, tanto para os professores com seus planejamentos pedagógicos, quanto para que a coordenadora pudesse ter esse momento de orientação, de reflexão, de partilha com esses professores. Então, isso foi o que me chamou mais atenção, no sentido do desafio mesmo. E aí eu vou passar para o Felipe. Pronto, então para a gente concluir, né, um pouco dessa reflexão que a gente traz, né, sobre essa importância da coordenação do planejamento da escolar, eu trouxe 2 citações, né, de Vasconcelos e de Saita. E a de Vasconcelos vai dizer que o planejamento ela é uma mediação teórico-metodológica para a ação consciente e intencional, né? E tem por finalidade procurar algo vir à tona, fazer acontecer, concretizar, e para isso é necessário amarrar, condicionar o desenvolvimento da ação no tempo, no espaço, as condições materiais, bem como a disposição interior para que aconteça. Caso contrário, vai se improvisando e agindo sob pressão, administrando por uma crise. E aí eu destaco essa questão da mediação, né, que justamente é já para conectar com o papel do coordenador, né, que é dito por Saita que o coordenador pedagógico ele desenvolve o papel de condutor e administrador do grupo de educadores e evidencia 4 competências ligadas a isso: o talento para manter o grupo na elaboração do projeto político, para organizar ações eficazes que permitam ao grupo alcançar esses objetos pré-estabelecidos, para realizar síntese que auxilie o grupo a assumir e levar a termos os trabalhos assumidos, e para se comunicar, permitindo a si e aos outros realizar trocas dos significados das próprias ações. E aí o que a gente pode refletir acerca disso tudo é que o coordenador ou a coordenadora, né, pedagógica, ele tem esse papel fundante, né, basilar, imperioso de conectar justamente, de promover esse grande grupo a práticas que tenham como ação esse planejamento, né, porque o planejamento ele vai suceder outras ações e ações que não são planejadas, eles destoam um pouco da nossa realidade, né, não vai trazer a criança para o centro da aprendizagem, né, que é ela que deve ser a protagonista desse processo, não vai permitir com que haja, de fato, uma relevância de temas atuais dentro dos interesses dessas crianças, né? Porque os temas elas surgem a partir do interesse dessas crianças, né? Então é fundante que a professora e a coordenação esteja diretamente ligada com essas ideias que surgem a partir do interesse dessas crianças, né? Para que as ações elas se sucedam. Então, o que a gente, né, conclui é que é realmente de muita valia que a coordenação desse papel do planejamento. Muito obrigado a vocês pela apresentação. Farei uma pergunta daqui a pouco. Bem, a última dupla de hoje, né, é aqui a Ingrid e a Amanda, é isso?
Oi? Ingrid e Amanda? Oi, me ouvem agora? Sim, estou ouvindo. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Deixa eu tentar entrar em contato aqui com a Amanda, que ela vai passar os slides. Só um segundo. Tudo bem. Cheguei. Acho que a Amanda chegou. Eu falei no banheiro rapidinho. Deu certo? Oi? Deu sim, deu certo. Meu microfone. Estão me ouvindo, gente? Sim, estamos ouvindo. Estamos. Estamos sim, Amanda. Bom, gente, então, boa noite. Nós escolhemos o tema, o trabalho colaborativo da equipe gestora, reflexos da gestão democrática. Meu nome é Amanda Larice e minha colega Ingrid Stephanie. E então, primeiramente, a orientação para a gente foi de que tinha que ser em 3 slides. Então, a gente tentou ser o mais sucinta possível para caber tudo nesses 3 slides. Nós escolhemos a Escola Municipal Professor Ascendino, Henrique de Almeida Júnior. Ela é uma escola que fica em Por gentileza, Amanda, deixa eu te interromper rapidinho. Dá um zoom para a gente. Apresenta a tela inteira. Sim. Isso. Facilita um pouco aqui. Muito obrigado. Nada. E então nós estagiamos nessa Escola Municipal Professor Ascendino, Henrique de Almeida Júnior, que fica no bairro de Cidade Satélite. E nós escolhemos esse tema porque nós percebemos que a escola ela tem um foco na questão do trabalho da gestão democrática. E percebemos que a escola ela busca a participação de toda a comunidade escolar através dos órgãos colegiados. Então, ela é uma escola que trabalha com foco no diálogo, na busca de estabelecer relacionamentos com base no respeito. E a escola, ela compreende que há uma boa relação dela com o entorno e com as famílias. Então, como a escola é caracterizada por essa gestão democrática, a gente se questionou sobre como se dá a relação entre os gestores, os coordenadores e a comunidade escolar. Então, nosso objetivo geral foi de definir as funções e as ações concernentes à coordenação pedagógica e a sua relação com a gestão e com a comunidade, com ênfase na questão do trabalho colaborativo. E, então, como justificativa, mediante a importância da gestão democrática, os resultados eles podem contribuir de forma positiva no sentido de promover a democratização, a partir de um processo de ação, reflexão e ação baseado em um trabalho colaborativo, pois a reflexão sobre o tema proposto evoca uma análise sobre a praxis que tem ocorrido na escola, o que faz com que a equipe possa aperfeiçoar as práticas pedagógicas e contribuir de forma positiva com o ensino. E aí a gente trouxe aqui uma citação, já que a gente está focando também na parte da questão da função da coordenação pedagógica, uma citação de Soares, na qual ele fala que uma gestão fomentada na parceria, na democracia e no envolvimento de toda a comunidade escolar, ela pode garantir ao coordenador pedagógico que ele tenha autonomia na organização do trabalho pedagógico, conforme preconiza as orientações da LDB, quando delega ao diretor da escola a tarefa de constituir uma gestão democrática e participativa. Pronto. Então,
Nós conversamos, dialogamos com coordenadores, com a gestão. Né? A gestão é composta pelo diretor pedagógico e o diretor financeiro. A coordenação tem os coordenadores pedagógicos, no qual atuam 4 coordenadores, de manhã 2 e no turno da tarde, mais outros 2 coordenadores. E então nós conversamos com os coordenadores de um turno, e após essa conversa, após eles nos fornecerem vários documentos escolares, nós conseguimos obter alguns dados para o resultado da nossa observação. Então, com relação às funções da coordenação pedagógica, nós obtemos os seguintes resultados. Para as suas funções da coordenação pedagógica, relacionado a participar em parceria com a direção da tomada de decisões relativas aos aspectos administrativo-pedagógicos e ao plano de desenvolvimento da escola, planejar e coordenar as atividades pedagógicas em parceria com os professores ao longo do ano, contribuir com a organização das turmas, promover a integração família-escola, organizar e acompanhar o processo de aprendizagem dos alunos e promover um programa de formação continuada na escola. Dentro dessas funções, nós temos as ações, mas é bastante longo e aí não caberia aqui. E com relação às atividades que configuram o trabalho colaborativo da equipe gestora da escola, a gente percebeu, durante os diálogos e observação dos documentos, essa parte da atuação colaborativa, democrática, participativa, esses seguintes pontos. A escola municipal, como ela apresenta a gestão democrática e busca a participação da comunidade escolar. Espera aí, deixa eu pegar aqui o ponto. Tá, referente aos colegiados. Ela atua com a questão do conselho escolar e o conselho fiscal, que são os órgãos colegiados, para contribuir com a promoção da participação da comunidade escolar. Então, esses órgãos colegiados são bem presentes e participam de toda a tomada de decisão na escola. Então, eles se reúnem periodicamente para análise, execução e prestação de contas de recursos, assim como os outros assuntos que são de interesse da comunidade escolar como um todo. Também é realizado o conselho escolar, no qual no conselho se faz a avaliação de todo o processo de ensino e aprendizagem e a situação escolar dos educandos. E aí, durante esse conselho escolar, participa boa parte da equipe, como a própria gestão, a coordenação, os professores do atendimento educacional especializado, a secretaria e os auxiliares de sala. E também tem a questão da elaboração em conjunto com os coordenadores pedagógicos, o inspetor escolar e o assistente financeiro do relatório anual das atividades pedagógicas, administrativas e financeiras, as quais são submetidas ao conselho escolar. Com relação ao planejamento, ele é feito de forma coletiva entre os profissionais e o currículo é construído de forma dinâmica e participativa. O trabalho com os projetos pedagógicos, que são o norte do professor, para os planejamentos que ocorrem semanalmente, eles são também orientados pela coordenação pedagógica e, quando possível, pela gestão também. Quinzenalmente, também há um momento de estudo no planejamento para que a equipe gestora dê o suporte teórico ao projeto e à formação docente. A gestão escolar, ela acompanha também todo o processo de aprendizagem dos alunos, aferindo a participação dos mesmos nas aulas, nas leituras das atividades de classe, na participação dos pais na reunião de pais, na escola de pais, nos plantões pedagógicos. E no final de cada bimestre é feito o plantão pedagógico, no qual ocorre primeiramente a reunião coletiva com a equipe gestora, com os professores e os pais ou responsáveis, e posteriormente os responsáveis recebem as atividades, avaliações, notas e orientações. Então, assim, a gente trouxe esses pontos para mostrar essa questão exatamente da participação, da colaboração entre a equipe escolar, né, para refletir essa gestão democrática. E com relação à conclusão, só retomando o que a Amanda já falou, o que nos levou a essa temática foi um ponto bastante interessante, porque como fizemos o estágio de coordenação juntas na escola, a gente fez o estágio 3, que era dos anos iniciais, e aproveitamos para fazer a da coordenação.
E a gente pegou um período entre novembro e dezembro, em que a escola já estava voltando presencial, só que quando a gente começou na escola, eles ainda estavam, as turmas 50%, e só em dezembro que voltou 100%. 100% assim, porque os alunos que tinham algum sintoma de Covid ou gripe, qualquer coisa, ficavam em casa. E a gente pegou um período em que a coordenação, a gestão da escola estava passando por um processo de eleição, já que eles fazem parte de uma gestão democrática, como assim se diz. A gente pegou um período em que eles estavam em eleição para uma nova gestão para a escola, que inclusive foi uma chapa única, mas que foi feito todo o trâmite correto, assim. Teve processo de eleição com os professores, com os alunos que poderiam já votar, que esses alunos seriam aqueles que já têm, eu não lembro bem a idade, mas que já poderiam escrever, os pais, os responsáveis dos alunos, e todo o corpo, a comunidade escolar, todos os funcionários, professores, tudo. Então, isso gerou na nossa dupla um certo interesse para saber como é que funcionava realmente a gestão democrática nessa escola, lá no Ascendino. E foi uma experiência extremamente incrível, assim. Eu, pelo menos, nunca tinha tido um contato com coordenação pedagógica, com a gestão em si, com a questão do financeiro, como é que funciona o financeiro de uma escola, como é que os recursos que chegam à escola é distribuído, será que é feita uma distribuição correta, como é? Quem fica na secretaria, quem fica responsável por tudo isso? Então, isso foi um ponto que nos chamou bastante atenção, e a escola é extremamente transparente com relação a isso. Os documentos que tem lá, se você precisar desses documentos, quiser ter acesso a eles, vocês conversam, a gente chega na coordenação, pede esse documento e eles têm a disponibilidade de nos mostrar, porque eu acredito que a escola pública aqui é uma escola de todo mundo, que tem que ser acessível mesmo. E se tem documento, e se é necessário estudar, eu acho que tem que ser realmente, tem que ter essa transparência. E essa transparência no Ascendino, para mim, particularmente, eu não sei se para Amanda, que foi minha dupla, também foi assim. Mas essa transparência foi um divisor muito grande, assim, de águas com relação ao que, será que a gestão democrática realmente acontece ou é só uma coisa que fica no papel? E isso a gente viu na prática, acompanhando a coordenação da escola, a gente viu que realmente acontece. Se tiver uma boa gestão, se tiver um bom trabalho colaborativo mesmo, que englobe toda a comunidade escolar, isso acontece, isso pode acontecer sim. E é isso. A gente gostou bastante, eu também. A gente saiu de lá com vontade de ficar. A gente estabeleceu umas amizades bem interessantes. Foi um período curto, mas a gente se relacionou muito bem. Muito bem, meninas. Muito obrigado. A apresentação de vocês. Bom, como nem o Igor nem a Joana da estão, então vocês foram os últimos a apresentar. E quero parabenizá-los também, né? Parabenizá-las e parabenizar o Felipe pela apresentação, pelo cuidado, né, que tiveram de trazer essas informações aqui todos, de maneira geral, né, de pensar sobre o que levar, como partilhar todas essas experiências. E queria, desde já, né, divulgar para vocês, porque, assim, tem uma revista aqui no Centro de Educação chamada Cadernos de Estágio, né, é uma revista da qual eu participo, inclusive, e essa revista aceita relatos de estágio. Então, você pode, de repente, transformar a sua experiência que vocês fizeram aqui num relato de estágio e enviar para a revista. Ele vai ser
né, submetido para a avaliação da nossa equipe, né, de avaliadores, e depois vocês podem ter o texto aprovado. Eu vou colocar aqui o link da revista, né? Essa socialização ela é extremamente importante, né, para a pedagogia, para a educação, e ela também é importante, né, para que vocês possam exercer essa reflexão através da escrita, né, e futuramente, assim, né, caso tenham interesse, fazer um currículo também para entrar numa pós-graduação, fazer um mestrado, né, um doutorado, enfim. Então tá o link aí, tá? Não deixem de ver. Nós já temos alguns números publicados, ela é uma revista periódica e, modéstia à parte, feita com muita seriedade e comprometimento. Bem, eu vou ser muito direto nas minhas perguntas, né? Até porque eu acho que vocês conseguiram, assim, apresentar um painel, né? A Jéssica, o Felipe, a Ingrid e a Amanda, muito fidedigno, assim, né? Da experiência de vocês. A Jéssica e o Felipe têm uma sugestão, assim, do ponto de vista, porque eu fui vendo a apresentação de vocês, e eu acho que ela já está muito no formato de texto, né, para submissão, né, no colóquio, lá na Cadernos, enfim. E aí, assim, para as considerações finais, não usem citação, né? Não é preciso que se use uma citação em considerações finais, porque as considerações finais, né, é justamente aquilo que você pode, né, levar em consideração da sua experiência formativa, né? A que conclusão você chegou até ali, certo? Então, assim, não precisa de citação. Acho que a primeira citação, inclusive, ela é uma citação que mais justifica do que conclui, né? Eu já não lembro mais direito qual das duas últimas, entendeu? Mas, de repente, assim, elas seriam colocadas em um outro momento do texto, desde que fazendo sentido numa ordenação textual, né? E aí, assim, tirando essa parte mais técnica, eu queria saber, assim, né? Vocês que gostaram muito da experiência, do mesmo jeito que a Ingrid e a Amanda, quem que é Felipe e quem que é Jéssica depois desse estágio? Do ponto de vista de um pedagogo e de uma pedagoga em formação, né? Lá, quando vocês começaram, vocês certamente tinham visões que se modificaram, né? Tinha coisas que vocês não pensavam. Então, assim, quem é a professora Jéssica, né, que aparece agora ao final do estágio, e quem é o professor Felipe agora, depois dessa experiência? Ingrid e Amanda, né, especificamente, né, assim, eu gostei muito do detalhamento de vocês. Entendo que os slides, né, a letra é muito miúda, porque passaram essa orientação de 3 slides e tudo mais, mas também queria deixar uma sugestão para as próximas apresentações que vocês iam fazer, assim, eventos. Slides, eles pensem no slide muito mais como algo para lembrar do que para necessariamente informar tudo que tem ali, certo? Então, assim, vocês podem, em vez de frases mais longas, colocar tópicos que permitam que vocês lembrem daquilo que vocês querem pontuar, né? Desse modo, não cansa tanto para quem está vendo, né? E vocês podem, de repente, ali pincelar com algumas imagens, o que torna o visual também atrativo. Também é uma parte técnica que vocês vão usar aí em próximas apresentações, se julgarem necessário. Assim, ouvindo vocês, eu queria saber, assim, né, do ponto de vista dessas conversas que vocês tiveram e tudo mais, eu queria saber se houve alguma participação, houve alguma preocupação da gestão com a saúde mental de alunos e professores, né? Isso foi, em algum momento, uma pauta, sobretudo diante da sobrecarga de trabalho docente que nós temos vivido, né, com a pandemia. E aí, assim, né, diante de tudo isso que vocês viveram lá nesse estágio de vocês, se fossem vocês ali naqueles cargos de gestão, teria algo que vocês teriam acrescentado? Por quê? Essas são as minhas questões e eu abro agora para os colegas que queiram fazer outras. Fiquem à vontade. Mais alguém tem alguma pergunta para as duplas? Não? Vamos ver. Se tiverem, podem fazer depois. Então, Jéssica e Felipe podem responder.
Quer começar, Jéssica? Respondendo. Pode ser. Eu vou ser bem breve. Não falo tão bem como meu amigo Felipe. Acho que escreve melhor do que falo. Fala muito bem, sim, menino. Obrigada, professor, pelas observações. Engraçado que no nosso texto, né, no nosso resumo expandido, nós ficamos mesmo nas nossas palavras, né? Nesse momento da conclusão final, a gente trouxe realmente as nossas reflexões, mas quando a gente foi pensar nessa apresentação, a gente acabou trazendo a citação. Então, achei que foi bem pertinente mesmo a observação que o senhor fez. E aí, eu acho que é uma Jéssica que agora vê para além da teoria, né? Mais de perto, o coordenador pedagógico como uma engrenagem mesmo assim, tão importante, né? Da comunidade escolar. Alguém que eu vi uma coordenadora pedagógica porque eu vi uma coordenadora pedagógica que se importa com a formação continuada dos professores. Ela é uma coordenadora que incentiva, né, que eles busquem essas formações, mas também que ela estava preocupada com as formações dela, né, em dar continuidade a isso. E foi interessante também ver a coordenadora pedagógica com as angústias dela, né, com as coisas que ela dava conta, com que ela não dava conta, e porque, assim, eu estagiei, né, há algum tempo em algumas escolas particulares, agora estou tendo a oportunidade de trabalhar em uma outra escola, e às vezes a gente vê aquele coordenador pedagógico ali, né, como uma pessoa que está, tipo, te dando orientações, dependendo do ambiente, está te dando algumas ordens, algumas coisas que você tem que cumprir. E eu acho que para mim a formação foi importante ver esse ser humano mesmo, que tem angústias, que tem questões para lidar, que tem que lidar com fazer o que é possível, né, com o que ele tem. Enfim, eu acho que isso contribuiu para até olhar de uma forma diferente as minhas coordenadoras pedagógicas, né, as mais próximas também. E é isso. Pronto, para mim, professor, também queria agradecer a sugestão, né, como a Jéssica já bem pontuou aí. Para mim também foi assim motivo de muita reflexão, né? O estágio em coordenação, eu acho que é algo muito particular do curso de pedagogia, né? E para a gente que está em formação é muito importante, porque durante o estágio remunerado, que não é o obrigatório, a gente tem já uma vivência docente, né? Ali como auxiliar de turma, estagiário, mas na coordenação em si, eu acho que é proporcionado uma outra dimensão, né, do que a gente vivencia dentro da instituição escolar. Eu acho que é mais do que, para mim, já está muito mais do que decidido, que é na educação pública que eu quero atuar, de fato. Eu acho que é trazer um pouco mesmo do que a gente aprende na teoria, na prática, né, como a Jéssica também já bem pontuou aí. Enxergar nas contradições belas formas de transformar também, né? Porque a gente não encontra espaços prontos, espaços engessados. Para mim foi muito importante também encontrar um ambiente que tivesse aberto às discussões e às contribuições, né? Marisa sempre pontuava, vocês não estão indo lá para intervir em nada, né? Vocês estão indo para colaborar, de fato. E eu acho que foi esse espírito colaborativo que a gente foi até a instituição, que fez com que eles nos acolhessem bem. Eu me senti muito bem acolhido. Foi uma instituição que eu trabalhei durante 2 anos, durante o estágio remunerado. E aí eu fiquei muito feliz em poder voltar lá e ver o quanto eu era querido dentro da instituição. Também para mim foi muito legal ter uma outra visão, né? Eu tinha uma visão enquanto estagiário e uma visão assim, ainda no início do curso, e agora que eu estou finalizando já é uma outra coisa, né? Essas transformações que acontecem de ideias também é muito importante, e o espaço que me foi dado para discutir junto com minhas colegas lá da instituição, né, do CEMEI, essa provocação, esses debates que foram muito construtivos para mim, e eu acredito que para elas também. E uma outra coisa que eu falo muito, professor, mas para terminar, que eu fiquei muito feliz, é dessa aproximação da universidade e da escola. Eu acho que a gente está cada vez caminhando melhor nesse sentido, né, de aproximar as atividades da nossa universidade com o ensino público. Para mim é muito importante isso, e um reflexo disso foi que a coordenadora pedagógica que eu acompanhei estava mediando ontem com Marisa um debate aqui, né?
E eu fiquei muito feliz também dela poder vivenciar essas coisas que a universidade proporciona. Muito obrigado, Felipe. Jéssica? Só para complementar, eu acho que eu recomendaria muito o CMEI Vilma Teixeira Dutra para estágio, certo? Eu também fui muito bem acolhida lá, como o Felipe disse, logo que, apesar de ter essas eventualidades que não foram planejadas, né, de suspeita de Covid, etc., também teve essa epidemia na escola, mas é um ambiente que te acolhe, é uma escola que está bem estruturada, assim, apesar de ser uma escola pequena. Eu acho que também eles dialogam muito com as famílias, por ser também uma escola próxima da UFRN, tem esse contato. A minha intervenção foi um pouco simples por conta do tempo, mas a gente estava nessa questão de construir um questionário socioeconômico com as famílias e assim analisando o projeto político-pedagógico da escola, né? Assim, tem muitos pais que têm filhos que são professores da UFRN, sabe? Então, tem esse diálogo, sabe, da escola também com essas famílias, e são famílias também muito participativas. Enfim, eu tenho elogios, sabe, para a escola, a forma que eu vi que funcionava lá, é a forma que as pessoas dialogam entre elas, do porteiro, a gestão, a coordenação. Então, assim, eu deixaria essa sugestão, assim, para quem vai fazer algum estágio ainda, né, para poder concluir essa série de estágios que a gente faz durante a graduação, eu super recomendaria esse CMEI. É próximo da UFRN, talvez aí numa volta do ensino presencial, né, é um lugar também próximo, assim como o NEI. Enfim, deixo a sugestão para os colegas. Perfeitamente, Jéssica. Muito obrigado. Ingrid e Amanda? Com relação à primeira pergunta, né, sobre o antes e o depois dessa experiência, eu acho que, assim, ampliou o leque de aprendizado, porque como a gente, nos outros estágios, a gente está dentro da sala de aula, então, assim, a gente não tem muita noção, né, como é essa parte da gestão. E aí, é tanto assim que quando a gente foi conversando com a gestora, com o gestor da parte financeira, com os coordenadores, e eles foram mostrando assim a pasta com aquela quantidade de coisa para fazer assim, meu Deus, como é que vocês conseguem dar conta de tudo isso? Minha gente, é coisa demais, você é a Mulher Maravilha, eu até brincava dizendo assim. E aí a gente vê a quantidade de demanda que tem um dia para um coordenador resolver, né? Então, é bom porque a gente já tem essa experiência, já vai vendo como é, apesar de ser num período curto, né? Mas a gente já consegue observar um pouco como é a realidade. E com relação à questão da saúde mental, se nós fôssemos os gestores, por exemplo... Né, Não, na realidade, Amanda, a pergunta era se essa questão da saúde mental ela apareceu em algum momento, entendeu? É só isso. Em algum momento dessas conversas aí, isso foi colocado ou não? É só isso. Nesse sentido. Não, que eu me recorde, não. Sobre a questão da saúde mental, assim, não. Sim, estavam, né? Dizem. Amanda, só um minutinho, que agora eu lembrei. Com relação a isso, porque numa conversa assim, até informal mesmo, a gente ficou pela manhã na escola, fazendo o estágio, então a gente acompanhou o coordenador pedagógico da manhã. E numa conversa assim, informal mesmo, aí ele estava comentando com relação a essa questão da pandemia, o quanto isso mexeu com os alunos, porque teve muito aluno que estava avançando no processo de aprendizagem e teve um retrocesso, porque nas aulas que a escola em si, em 2020, 2021, não lembro bem, no período da pandemia mesmo, a escola deu aula remota para os alunos, que inclusive foi uma questão de debate depois com relação aos professores com a prefeitura, porque não contou essa carga horária que os professores deram essas aulas. E eles tentaram não prejudicar os alunos, né? Fazer o máximo para que os alunos não fossem prejudicados.
Isso, a escola ela tem uma vertente muito voltada para o aluno, a importância que a educação tem para esse aluno, para o processo de crescimento, de aprendizagem deles. Então, no período de pandemia, eles estavam dando aula online para quem conseguia acessar essas aulas. E isso não contou na carga horária dos professores. Inclusive, estava uma situação bem complicada assim com os professores da escola, porque a prefeitura não estava querendo contabilizar essa carga, e, enfim. Então, isso eu acho que mexe muito com a cabeça, porque a gente vê que tem um interesse da coordenação, da gestão, dos próprios professores mesmos, de tentar ajudar, de tentar fazer acontecer, mas às vezes essa parte burocrática mesmo, assim, acaba segurando. E eu acho que isso mexe, eu acredito que isso mexe bastante, assim, com essa parte da saúde mental mesmo. Como é que um professor consegue, num período de pandemia, com poucos alunos, ou às vezes na turma que a gente fez estágio 2, por exemplo, era uma turma de Terceiro ano. terceiro ano, a professora disse que às vezes abria a sala para o pessoal assistir a aula, para dar aula, e às vezes aparecia um aluno numa sala de 20, 28 alunos. Então, acaba que o professor tem o tempo de planejar aquela aula, de fazer uma aula, de tentar fazer, e às vezes não tem esse acesso, assim. Então, isso mexe muito. Eu acho que esse período da pandemia foi um período bem complicado com relação a essa questão da saúde mental mesmo, do professor, da gestão, de como a gestão pode agir para ajudar, sabe? Eu acho que isso pegou bastante. Entendi. Muito obrigado. Amanda, quer fazer mais alguma complementação? Não, tudo ok. Tá bom, então. Bom, deixa eu só ver aqui se está tudo tranquilo. O Igor não veio, a Joana Dark não veio. Bom, pessoal, então, né, quero agradecer a vocês, né, pelas respostas, pelas apresentações e pelo debate, e pelo comprometimento, né? Fico muito feliz aqui, eu vi gente muito comprometida com a educação, né, fazendo um trabalho muito bem feito. Então, assim, isso realmente vocês que já passaram, né, já foram professores, já tiveram essa experiência, sabem, né, como a gente fica realizado quando a gente vê que a gente tem aluno que está fazendo o dever de casa. Então, que bom que nós temos, né, aqui no curso de Pedagogia da UFRN, alunos e alunas tão comprometidos com o seu processo formativo, né? Mesmo diante da pandemia, mesmo diante de todas essas questões que vocês enfrentaram, né? Porque quando eu pergunto da saúde mental também, eu sei que a saúde mental também afetou, né, estudantes do curso e tudo mais, da universidade de maneira geral, né, professores, e que às vezes não é fácil, né, seguir. Mas o comprometimento é fundamental, né, quando a gente quer fazer alguma coisa, quando a gente acredita que pode fazer alguma coisa. Então, meus parabéns, né, por tudo isso que vocês, né, têm produzido, por todas essas sementes que vocês têm plantado aí pelas escolas que têm passado, tá? Meus parabéns e tentem fazer esse movimento, né, de transformar essas apresentações, essas experiências formativas em um texto, submeter na revista Cadernos de Estágio, a outras revistas que também podem submeter, levar para eventos, fazer essas trocas de experiências, né? Porque quando vocês fazem isso, vocês também estão cuidando da formação de vocês, evidentemente. Então, muito obrigado pela presença. O link da lista está aqui no chat, tá? Foi um prazer conhecê-los e conhecê-las mesmo que por aqui. E é isso. Um abraço, uma boa noite e se cuidem. Vou encerrar a gravação. Tchau, professor. Muito obrigado. E obrigado aos colegas também que vieram e partilharam do momento. Obrigado, meu caro. Boa noite. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, professor. Obrigado pelas orientações. Imagina. Tchau, boa noite a todos.